E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de função exponencial, hoje falando de representação gráfica. Vamos ver os tópicos que nós vamos tratar com vocês hoje. Olha só. Inicialmente, nós vamos dar 2 exemplos para que a gente entenda e possa generalizar esse processo de construção gráfica da função exponencial. E aí, eu vou mostrar para vocês a generalização, obviamente, né? E isso vai valer para todo tipo de gráfico de função exponencial. E, por fim, nós vamos ver exercícios resolvidos de construção gráfica, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Inicialmente, falando dos exemplos introdutórios para que a gente consiga perceber como é que funciona a estrutura de construção da função gráfica, nós vamos iniciar trabalhando com 2 gráficos. Quais deles? O que esses gráficos têm assim de tão especial para nós, de maneira que a gente consiga fazer essa generalização? Você aprendeu que a função exponencial, a base dela, ela se comporta de 2 formas. Qual é a primeira forma? Ou eu tenho a base com o número A, aqui representado um número maior que 1, ou essa base vai ser um número compreendido entre 0 e 1, tá? No caso, representado aqui, 0 menor do que A, menor do que 1. Então, nós vamos ver 2 exemplos, aonde no primeiro eu vou trabalhar com o A maior do que 1. Observe que o exemplo 1 que foi posto aqui, o meu A é o 2, então, perfeito, já está satisfazendo essa primeira condição aqui do A ser maior do que 1. O próximo exemplo, nós vamos ver esse A, a base, um número compreendido entre 0 e 1, tá? Vamos começar. Inicialmente, o nosso objetivo aqui é construir o gráfico da função exponencial, escrita por f de x igual a 2 elevado a x. Para toda e qualquer função, quando nós precisamos construir o gráfico, é interessante você colocar uma tabelinha de suporte e nessa tabelinha você escolhe valores para substituir no lugar do x. Depois de escolhidos, você vai fazer a sua continha e encontrar o y correspondente, tá? Então, é assim que nós vamos começar. Aqui, só um comentário adicional. Aqui, reforçando que o nosso A, lembra que o formato padrão da função exponencial é f de x igual a elevado a x. Esse nosso A, para este caso aqui, é o 2, maior do que 1, bonitinho. Significa dizer que essa função ela é crescente, nós também já vimos isso em aulas anteriores. E quando a função é crescente, dados 2 números, aqui chamados de x1 e de x2, tá? E quando eu tenho o x1 menor do que o x2, as imagens também vão respeitar esse mesmo raciocínio. O a de x1, a elevado a x1, também vai ser menor do que o a elevado a x2, tá? Então, vamos começar. Aqui, ó, na primeira linha, são os valores de x que você é livre para escolher. Uma vez que você escolhe os valores de x, você já faz a continha correspondente, tá? Então, perceba, eu estou fazendo o x igual a menos 3. Significa dizer que lá no lugar, no expoente que está 2 elevado a x, lá naquele lugar do x, eu vou colocar o menos 3. Lembra mais uma vez que esse menos, ele te dá um comando. Qual é o comando? Inverte a base. Então, eu vou ter meio elevado à terceira potência. E meio elevado à terceira potência corresponde a 1/8. Significa dizer que o meu par ordenado é menos 3, 1/8. Belezinha? Esse processo vai ser feito para todos os outros valores que nós escolhemos para trabalhar como x, tá? Então, vamos para o próximo. Menos 2. Então, nós escolhemos o x igual a menos 2, significa dizer que lá no expoente eu vou colocar o menos 2, então eu vou ter 2 elevado a menos 2. Novamente, eu tenho um expoente negativo e esse menos me dá um comando que é inverte a base, ou seja, eu vou ter o meio elevado ao quadrado. Meio ao quadrado dá fração 1/4. Par ordenado, menos 2, 1/4. Próximo valor escolhido, o menos 1. Para o menos 1, lá no lugar do x, eu vou colocar esse menos 1. Mais uma vez, apareceu o negativo no expoente, então eu vou inverter a minha base. Vou ficar com meio elevado a 1, e o meio elevado a 1 é o próprio meio. Belezinha? Vamos continuar. Escolhemos x igual a 0. No caso, eu vou fazer 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 tem como resposta a unidade. Então, ó, par ordenado, 0, 1.
Passemos para o próximo. Número 1. Eu tenho a potência 2 elevado a 1 e o 2 elevado a 1 dá o próprio 2. Próximo número para substituir no lugar do x é o 2. Então, eu vou fazer o 2 ao quadrado e o 2 ao quadrado, 4. Último valor, x igual a 3. Então, eu vou fazer o 2 à terceira e o 2 à terceira corresponde ao 8. O que está faltando agora, meu povo? O que pediu para fazer? Construir o gráfico. Então, vamos lá construir o plano cartesiano, né, com todas as informações, todos os pontinhos que nós acabamos de descobrir, tá? Os pares ordenados, menos 3, 1/8, menos 2, 1/4, menos 1, meio, 0, 1, 1, 2, 2, 4 e 3, 8. Todos esses números estão aqui postos, os pontinhos aqui, e deu essa curva característica para essa função exponencial dada. Lembre sempre que aqui nós estamos fazendo a análise para o caso do a ser maior do que 1. Então, ó, característica de função crescente, ou seja, o lado à direita é mais alto do que o lado à esquerda, tá? Isso aqui foi o nosso primeiro exemplo. Nós temos que ver ainda um segundo exemplo, onde aquele a vai ser um número compreendido entre 0 e 1. Vamos para o próximo? Olha só, agora eu tenho essa seguinte função que o nosso objetivo também é construir o gráfico dela. Ela é dada por f de x igual a meio elevado a x. Perceba que aqui nessa escrita, eu gosto de fazer essa observação. Ela pode aparecer para nós de duas formas. Ela pode aparecer com a fração meio, entre parênteses, e lá o expoente o x, mas também pode aparecer assim, ó, 1 sobre 2 elevado a x. Vai estar errado? Vai deixar de ser função exponencial? Lógico que não, tá? É só uma outra forma de escrever, uma vez que você deve lembrar que o número 1 é elevado a qualquer potência, com exceção, né, dos... A gente não está pensando aqui nos números negativos, tá? Mas ainda assim, 1 elevado a qualquer valor corresponde ao próprio 1. Então, eu não preciso escrever o 1 elevado a x, o 2 elevado a x, tá? Eu já posso, simplesmente, pode aparecer para você, inclusive nos livros, em exercícios que você encontre por aí, 1 sobre 2 elevado a x, só o expoente no denominador, tá bom? Então, não vai estar errado, não vai deixar de ser função exponencial por causa disso, belezinha? Então, mais uma vez, eu preciso construir o gráfico. Mais uma vez, eu tenho uma tabelinha de suporte onde eu vou escolher valores para x, vou fazer os meus cálculos e descobrir a imagem, o y correspondente, tá bom? Então, vamos começar aqui, só reforçando, o meu a agora é meio, é um número compreendido entre 0 e 1, e isso traz para nós a característica da função decrescente. Por quê? Porque dados x1 e x2, quando eu tenho x1 menor do que x2, as imagens agora vão inverter, tá? O a elevado a x1 agora vai ser maior do que o a elevado ao x2. Agora sim, a gente vai mostrar a tabelinha para você e eu vou explicar cada informação dessa tabelinha novamente, tá bom? Acompanha comigo. Valores que nós escolhemos são os valores do x. Então, nós escolhemos quem? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Nós escolhemos. Uma vez escolhidos, agora nós vamos passar para o cálculo. Eu vou fazer lá no lugar do x, inicialmente o 3. Então, eu tenho meio elevado a x, só que agora vai ser meio elevado a menos 3. Sinal de menos no expoente, comando é inverte a base. Na hora que eu inverto a fração meio, vai ficar 2 sobre 1, que é o próprio 2. E aí eu tenho 2 elevado à terceira. E 2 elevado à terceira dá quem, meu povo? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Primeiro par ordenado, menos 3 e 8. Próximo. Vamos fazer agora o x igual a menos 2. Sinal negativo de novo no expoente, inverte a base, é meio, vai ficar 2. E 2 ao quadrado, 4. Par ordenado, menos 2, 4. Próximo. Agora eu vou fazer no lugar do x o menos 1. Novamente eu vou ter meio elevado a um número negativo, que agora é o menos 1. Então, o sinal de menos inverte a base, vai ficar 2. E 2 elevado a 1, próprio 2. Par ordenado, menos 1 e 2. Seguinte, vamos lá, agora é o x igual a 0. Todo número elevado a 0, nós temos como resposta o 1. Belezinha, par ordenado, tranquilão, tá? Próximo, 1. Todo número elevado à unidade é ele próprio. Então, meio elevado a 1 é o próprio meio. Nosso par ordenado agora é 1 e o número meio, tá? Próximo, x igual a 2.
Meio elevado ao quadrado. Significa dizer que meio ao quadrado corresponde a 1/4. Por fim, agora é o número 3. Vou fazer x igual a 3. Para o x igual a 3, eu vou ter o meio elevado à terceira potência, e isso vai trazer para nós como resposta a fração 1/8. Já tenho o par ordenado 3 com 1/8. Todos os pares já estão postos aqui nessa tabela. Está faltando agora só o gráfico. Então, vamos lá ver o gráfico, como é que ele se comporta? Ó, perceba os pares ordenados. Aqui, por questões, né, de escrita, você vai ver alguns valores. Tem outros que os números são muito pequenininhos, mas não significa dizer que não foram colocados. Até porque os pontos estão marcados, tá? Então, atenção. Eu tenho o ponto menos 3, 8, que foi o primeiro que nós achamos. Próximo ponto, menos 2, 4. Ó. Próximo ponto, menos 1, 2. 0 e 1. Depois, o 1 e o meio. O 2 com 1/4. E, por fim, o 3 com 1/8. Tá? Então, todos os pontos que nós fizemos o cálculo, aqui na nossa tabelinha de suporte, foram postos e estão todos colocados no gráfico. Tá bom? E o que é que eu posso tirar de conclusão desses dois exemplos que nós acabamos de ver? Olha só, aqui nós vamos fazer uma generalização, ou seja, isso vai valer para todo e qualquer gráfico de função exponencial que porventura você venha construir, tá? Primeira generalização, a curva representativa ela está totalmente acima do eixo OY, ou seja, você tem aqui o eixo X, OY não, gente, desculpa, o eixo X, tá? Você tem aqui o eixo X, certo? E ela tá nos quadrantes acima do eixo X, ou seja, no primeiro e no segundo quadrante. Esse gráfico, ele nunca vai estar representado, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas, no geral, ele não vai estar representado para os quadrantes de baixo, tá? Geralmente, ele está acima, ok? Essa é a primeira informação muito importante para você. Qual é a segunda informação? Não sei se você percebeu, mas teve um ponto em comum nos dois exemplos que nós vimos. Que ponto é esse? É o ponto 0 e 1. Perceba que aqui, ó, no caso, para o A maior que 1, que é esse gráfico aqui de cima, eu tenho o ponto 0 e 1. O gráfico que está abaixo, ó, também o ponto 0 e 1. Então, esse ponto, meu povo, ele vai estar presente em qualquer gráfico de função exponencial que você, porventura, venha construir. É regra. Não precisa nem você fazer a conta, tá? Ele já vai estar lá, certo? E a terceira informação é, a gente também já vem falando, já vem comentando, tá? A respeito disso, mas nunca é demais reforçar. No caso do A sendo maior do que 1, esse gráfico, a curva característica dele é de uma função crescente. Por outro lado, se esse A for um número compreendido entre o 0 e 1, essa curva característica agora vai ser representando uma função decrescente, tá? Então, esse aqui, ó, é aquela regrinha, é aquilo que vai sempre acontecer. Todas as vezes que você for construir o gráfico de uma função exponencial, essas três informações guarde no seu coração, tá? Porque elas vão sempre estar presentes todas as vezes que você for construir a função exponencial graficamente. Belezinha? Vamos continuar. Na parte final, né, da nossa aula de hoje, agora nós vamos mostrar alguns exemplos que pode aparecer para você de construção, de gráfico, e aí você vai lembrar das regrinhas que nós acabamos de trabalhar, tá? É só ter atenção, nada mais. Então, vamos lá para o primeiro exercício resolvido. A seguir, temos os gráficos das funções exponenciais f e g, definidas por a f de x, ela é escrita por r elevado a x. E a função g de x, ela é escrita por s elevado a x. Perceba que aqui não foi passado para nós quem é o valor de r, nem quem é o valor de s. Só foi mostrado para você que nós temos funções exponenciais, aonde a base, né, da primeira função f é o número r, a base da segunda função, a g, é o número s e os gráficos de cada uma delas, tá? Então, aqui estão todas as informações necessárias. E o que a questão está pedindo para nós agora? Vamos ver. Na letra A, com base nos gráficos e na lei de formação, obviamente, eu quero saber se o R é maior do que 1 ou se ele está entre 0 e 1. Tá? Vamos fazer a análise item a item, até porque, ó, não se assuste, porque dá a entender que a questão é de marcar,
Mas aqui não é questão de marcar não, tá, gente? Então, por favor, muita atenção com o enunciado, para você não perder por falta de ter prestado atenção na leitura. Aqui você vai ter que dar resposta para cada item, não é questão de alternativa não, para você indicar qual é a correta. Nenhum comando foi dito desse jeito, tá? Então, é aquela atenção que a gente pede sempre para você, para não perder a questão por causa de bobagem, tá? Então, vamos ver letra a letra, já que nós precisamos dar uma resposta para cada uma delas. Então, na letra A, ele quer saber se o R é maior do que 1 ou se o R está entre 0 e 1. Nós acabamos de ver, né, a curva característica. Isso aqui, ó, R maior que 1, R entre 0 e 1, ele está perguntando nas entrelinhas, tá, é crescente ou decrescente? É uma outra forma de perguntar isso para você, não é não? E aí, qual é a análise que eu faço? Olha, eu vou destacar para vocês 2 pontos. Quais são os pontos? Esse primeiro aqui, ó, menos 2 e 2,25. E aquele segundo lá, que a gente acabou de ver que vai aparecer em qualquer gráfico de função exponencial e que o autor da questão nem mostrou para a gente que informação é aquela. Mas precisava? Vamos parar para pensar. Precisava ele dizer? Lógico que não. Aqui você já sabe que esse ponto é quem? 0 e 1. Por quê? Porque ele está presente em todo e qualquer gráfico da função exponencial. Lembre que vai ser o ponto no eixo y em que o gráfico vai cruzar ele. Então, é justamente a informação, o ponto 0, 1, tá? Belezinha? Aí, o que a gente faz a análise? Ó, aqui eu tenho x1, vamos chamar de x1 igual a menos 2. E o x2 igual a 0. Então, esses valores, esse número aqui, o 2,25, e esse aqui que eu poderia até saber, nem fazer ideia de quem seria. Será que é maior ou menor do que o 2,25? Menor. Por quê? Porque está mais abaixo. Então, aqui está aumentando no eixo x e no eixo y está diminuindo. Isso é característica de quê? Função decrescente. Belezinha? Então, se é função decrescente, eu vou afirmar que esse número R, que eu não sei quem é, ele é um número compreendido entre 0 e 1. Porque a função decrescente, o A, aquele número A que aqui está representado pela letra R, vai estar um valor compreendido entre 0 e 1. Aí a gente já faz analogia para a próxima, para o outro gráfico. Olha só o que ele está perguntando. Agora o gráfico é o g de x, tá? E eu quero saber praticamente a mesma coisa, só que agora em relação ao s. Com base na nossa resposta anterior aqui, ficou muito fácil, tá? E mesmo que não tivesse, claro, você ia olhar, ó, aqui é 0 e aqui é 2. A imagem do 2 é maior do que a imagem do 0. Isso é característica de quê? Função crescente. E quando a função é crescente, o que acontece? O s, que aqui está representado pelo s, mas genericamente é o número a, tá? Vai ser maior do que 1. Ok? Vamos continuar aí agora com a letra C. Na letra C, olha aí, ó. Ele perguntou de uma forma diferente nas duas outras letras, tá? Em gráficos separados, e agora ele já disse, tá, me diz logo aí. É crescente ou decrescente a função que foi dada aí? As duas, é crescente ou decrescente, o f e o g? Pronto. Aqui, ó, você já fez a análise até mais minuciosa ainda há pouco e viu que tem uma outra maneira de te perguntar se ela é crescente ou decrescente, tá? Aqui, análise diretona, tá? Então, vamos ver aqui a curva, ó, pelos valores, o 2,25 é maior do que esse número aqui que a gente sabe quem é. Isso aqui é característica para nós de função decrescente e lá no outro gráfico, por sua vez, característica de função crescente, tá bom? Letra D. Na letra D, ele está perguntando para nós, tá, o f do 7 é maior, menor ou igual ao f do 3? Gente, você já está vendo aqui, ó, é decrescente. O 7 está muito mais à direita no eixo x do que o próprio 3, tá? E isso vai significar o quê? Vamos fazer a análise? Ó, eu estou fazendo x1 igual a 3 e x2 igual a 7. E vou querer saber quem é a imagem. Vou querer saber? Precisa? Lógico que não. Ó, você está vendo que está diminuindo. E por que eu já posso afirmar a resposta? Justamente porque se trata de uma função decrescente. Então, você já vai dizer que o f do 3 vai ser menor do que o f do 7. Tá bom? Última. Eu quero saber o g do 5, se ele é maior, menor ou igual ao do g do 4. Ora, o 5 está mais à direita do 4. E aqui eu tenho característica de função crescente. Se ele está mais à direita, é o quê, meu povo? Menor. O g do 4 é menor do que o g do 5.
tá bom? Então, é a análise que a gente pede para você. Seja atencioso, leia o enunciado, colete todas as informações que você com certeza vai conseguir dar a resposta final para cada exercício que aparecer, tá bom? Nesse caso aqui, nós acabamos de ver exercícios aonde nós estamos trabalhando com a representação gráfica de função exponencial, nós estamos usando o gráfico para fazer a análise, tá? Essa foi a nossa aula. Tchau, tchau, até a próxima.